Eu com 14 anos eu já usava o meu corpo para seduzir as pessoas. Em dias de cultos da igreja próximo da minha casa, eu colocava uma roupa bem escandalosa, pegava o meu rádio de pilha e ficava dançando samba na porta da igreja. Amados e queridos irmãos, a paz de Deus com todos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para todos vocês. Felipe Câncio é o meu nome, para você que não me conhece, muito prazer. Esse é o canal Casal 7. Se você está chegando agora nesse canal através desse vídeo, eu já vou te pedir, se inscreva no canal ativando o sininho. Quando nós postarmos vídeos novos, já vai chegar direto no teu celular. E já te pedimos também, já deixa o joinha para esse vídeo, para minha esposa não me bater, porque eu deixei de lavar a louça para gravar esse vídeo. No vídeo de hoje eu trago a vocês algo imensurável, algo que você precisa ouvir e que você precisa assistir até o final. Um testemunho impactante, uma transformação pela qual muitos não acreditam que isso pode ocorrer na vida de um ser humano. Como está escrito em Isaías 43, do versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse versículo se cumpre todo dia e todo momento na vida daqueles que Deus tem um plano de salvação. Vamos assistir esse testemunho junto comigo e depois você vai observar e ver que aquele que Deus quer salvar, Ele transforma independente da situação que esteja. Bora assistir comigo. Meu pai, a minha mãe e meu pai, eles tinham um terreiro espírita ali na cidade de Iperó. Embora nós frequentássemos esse terreiro espírita, nós tínhamos uma vida decadente, uma vida triste, uma vida sem paz. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele veio para nos dar vida e vida eterna com abundância. Meu pai acostumava agredir minha mãe costumava agredir meu pai. Eu fui uma criança que cresci sem nenhum respaldo familiar, sem nenhum respaldo direcionado como pai e como mãe. Meu pai, aos 37 anos de idade, embora sendo alcoólatra, todas as vezes que ele passava de frente de uma igreja evangélica, ele dizia assim: eu gostaria de entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Meu pai tinha apenas 37 anos, mas quando ele passava, ele ouvia os irmãos dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia. Muitas das vezes, o inimigo quer colocar alguns abatimentos em nós, impedindo que nós venhamos a glorificar a Deus. Mas enquanto você dá glória a Deus e aleluia aqui na terra, Deus está manifestando a glória dele ali no céu. Ah, aleluia! Eu já sinto a presença de Deus alcançando você nessa tarde. Eu já sinto a presença de Deus trabalhando na sua casa, na sua família, nessa tarde. Meu pai entra dentro da igreja e quando ele está ali na igreja, tem uma palavra: eis que o Senhor teu Deus está te preparando um lugar. Meu pai, com 37 anos, ele chega em casa e ele diz assim para minha mãe: olha, eu entrei numa igreja evangélica, um homem alcoólatra, espírita, agressor. Eu entrei dentro de uma igreja evangélica. Deus falou comigo. E a partir do momento em que Deus falou comigo, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe ficou furiosa, ficou muito brava, pegou a Bíblia que estava na mão do meu pai, começou a agredi-lo com palavras de baixo escalão. Aquele homem que era acostumado a bater na minha mãe, ele não conseguia mover uma palha, as lágrimas desciam e ele dizia assim: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande quando eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Sabe por que eu entendo? Que quando nós aceitamos Jesus de verdade, se nós éramos bravos, tornamos mansos, se nós éramos arrogantes, nós tornamos humildes. O meu pai não conseguiu agredir a minha mãe porque o Espírito Santo de Deus já estava impactando, mudando a história da vida dele. A minha mãe fala: bom, já que você quer esse Deus, eu quero que você saia dentro desta casa. Eu comecei a chorar. Vocês sabem que toda filha menina tem o pai como primeira referência, embora ele não fosse um excelente marido, mas eu posso dizer que ele foi um pai bondoso para comigo. E o meu pai, embora sendo ali um ex-alcoólatra, ele me abraça e fala: filha, descanse. Deus já me prometeu
que vai me preparar um lugar. A minha mãe fala, bom, já que Deus prometeu o lugar para você, você dorme aqui hoje, mas amanhã cedo eu quero que você vá embora. Quando foi de madrugada, lá por volta das 4 horas da manhã, a minha mãe começa a sentir um frio, um arrepio. Ela levanta, vai chamar meu pai. E quando ela grita o nome do meu pai, Gico, Gico, o meu pai estava morto. Deus cumpriu a promessa. O pai foi um homem privilegiado. Anos da bebida, anos no alcoolismo, praticando feminicídio. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio para resgatá-lo, ele encontrou Jesus naquela noite. E eu tenho certeza que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai no céu. Eu e a minha mãe, nós, 2 mulheres, temperamento forte. Na minha adolescência, dos meus 12 para 13 anos, eu já bebia e fumava, porque eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Às vezes nós perguntamos assim, por que meu filho tem tal temperamento? Na verdade, nós somos imitadores daquilo que nós vemos. Então eu via minha mãe beber, eu via minha mãe fumar, minha mãe bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. A minha mãe, ali no terreiro espírita, ela trabalhava com invocações de espíritos malignos, ou vamos dizer, com espíritos da Umbanda. E uma menina de 6 anos, dos meus 14 anos, eu me tornei rainha de escola de samba. Eu desfilei em algumas escolas de samba aqui do interior, e com os meus 14 anos, por falta de caráter, por falta de Jesus, eu comecei a me prostituir. Dizem que por causa da prostituição, que as pessoas se prostituem por conta de dinheiro. Eu quero dizer que quando alguém chega na prostituição, são espíritos malignos que nos levam aos mais baixos escalão da desvalorização de uma mulher. Eu com 14 anos, eu já usava o meu corpo para seduzir as pessoas. Em dias de cultos da igreja próximo da minha casa, eu colocava uma roupa bem escandalosa, pegava o meu rádio de pilha e ficava dançando samba na porta da igreja. Uma menina de 6 anos que conhecia a minha família, todas as vezes que ela me via daquela situação bêbada, seminua na porta da igreja, ela dizia assim, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Uma mulher de 14 anos, prostituta, alcoólatra, e uma menina de 6 anos, ela olhava para mim e dizia, se tu soubesse como Jesus te ama. Aquelas pessoas que tinham um nível espiritual melhor, eles desviavam a porta, mudavam o rumo, mas aquela criança, na sua humildade, ela dizia, Jesus te ama. Sabe que eu entendo? Que para pregar a palavra não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, o que precisa é ter um verdadeiro coração, com vontade de ganhar almas para Jesus. Essa menina um dia chega na porta da minha casa, bate palma, eu vou atender, ela diz assim, Sandrão, vai ter uma festa na minha igreja e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já falei para o meu pastor que a minha visita é você. Como eu, uma mulher prostituta, uma mulher que catava lixo na feira, uma menina sem direção nenhuma dentro de casa, uma mãe espírita, e aquela menina lançando um desafio, a minha visita é você. Quando eu olho para aquela criança, me bate aquela revolta dentro de mim, e apesar de eu gostar daquela criança, eu digo para ela assim, sabe de uma coisa? Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri com o olhar meigo de uma criança e ela diz, espera aí, que eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila porque o pastor sabia quem eu era. O pastor sabia que eu era uma mulher ou uma adolescente com uma vida completamente torta. Eu falei, imagina, o pastor dela nunca vai deixar. Passado mais ou menos de 7 a 10 dias, aquela menina chega na porta da minha casa, ela chega linda, porque filho de crente é lindo, né? Ela chega vestida, com Bíblia na mão, numa noite de sexta-feira, os pais dela deixam ela na porta da minha casa, e ela bate palma e diz assim, Sandrão, eu vim para ir com você na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus vai comigo. Oh, que coisa linda! Quando aquela menina fala isso para mim, eu dou uma olhada e falo, coitada. Ela vai lá no terreiro, quando ela voltar vai ter que fazer culto de libertação para ela, porque na igreja que eu frequento, Deus não entra. Eu pego aquela menina vai comigo até a igreja
até o centro espírita. Quando chega ali no centro espírita, aquela menina senta no primeiro banco, na primeira cadeira daquele centro. Nós entramos na cortina para trocar de roupa, para colocar os apetrechos. Quando nós abrimos a cortina, começamos a bater tabaco, começamos a riscar o ponto, começamos a cantar o hino para que viesse descer os espíritos. Nenhum espírito chega. É tentado 3 vezes e nada acontece. Até que a mãe de santo, a mãe do terreiro, ela olha para aquela menina e ela diz: quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu digo: fui eu. E ela diz assim: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ah, sabe o que eu estou dizendo para você nessa tarde? Você não precisa ter medo de Satanás, porque se você estiver em Cristo, o que está sobre você é maior. Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega olho gordo, sobre a tua casa não chega maldição, porque a própria palavra garante que o que está com Cristo é maior. A fé daquela menina parou o inferno. Aleluia. Eu já entendi. Quando aquela menina disse que o pastor dela tinha dito a ela que ela podia ir, que Deus ia com ela, eu entendo que quem obedece não anda sozinho. Quando nós saímos daquele terreiro, ela dá uma risadinha para mim, ela não comenta nada sobre o terreiro, mas ela dá uma risadinha para mim e diz assim: Sandrão, eu vim na sua igreja, né? Eu quero que você vá comigo na minha. Eu confesso para você que está aí conectado, que minhas pernas tremiam. Eu confesso que o medo bateu na minha alma e eu sabia que eu tinha que enfrentar uma igreja evangélica. Cheguei naquela igreja, ouvi a palavra, chorei, senti a palavra, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de aceitar a Jesus naquele dia. Aceitar Jesus não, entregar a minha vida para Jesus naquele dia. A vida segue, eu continuo com aquela mesma vida medíocre, com aquela mesma vida cheia de pecado. Eu e minha mãe numa vida errônea, fomos nos fortalecendo como mulher, tendo casa, tendo algumas conquistas, mas uma vida totalmente sem paz. Mas quando Deus tem plano para salvar alguém, quando Deus tem plano para salvar alguém, não tem quem possa impedir. A minha mãe fica doente. Ela acorda um dia de manhã, ela acorda com uma lesão no olho esquerdo, mão e pé. Os braços dela, o braço esquerdo e o pé começam a se arrastar. E quando nós olhamos do lado direito, tem um nódulo na cabeça dela. Fomos até o médico, fizemos algum exame e o diagnóstico do médico foi: ela está com um tumor na cabeça. Nós começamos a chorar, o médico disse assim: olha, vocês vão ter que resolver. Se ela ficar com o tumor, ela vai morrer. Se retirar, ela pode ficar em estado vegetativo. Eu e minha mãe fomos para casa. E quando chegamos em casa, eu deixo minha mãe deitada e vou pro bar. Quando eu entro dentro do bar, eu tomo a minha primeira pinga e vem aquela palavra daquela menina dizendo: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu entrei no banheiro e fiz pela primeira vez uma oração. E a oração foi essa: Senhor, se tu me ama, cura a minha mãe. Porque se o Senhor curar a minha mãe, eu vou ser cristã e nada vai fazer eu desistir desse caminho. Quando eu chego em casa, alguém tinha levado, um pastor, ele tinha levado uma cesta básica. Ou melhor, eu tinha ganho uma cesta básica e o pastor passou e se ofereceu para levar a cesta básica até a minha casa. E ele pega aquela cesta básica e põe dentro do carro, vai embora. E eu falo assim: olha que pastor esquisito, coloca a cesta básica dentro do carro e não me leva. Aquele homem leva a cesta, aquele pastor leva a cesta até a minha casa e vai embora. Quando eu chego em casa, minha mãe começa a contar testemunho daquele pastor. A minha mãe diz assim: filha, você já observou que aquele pastor leva os filhos dele de manhã na escola? Quando a mulher dele vai sair, ele abre a porta do carro para ela entrar. Minha mãe começa a contar aquela história do pastor. E quando ela termina a história, ela diz assim: pega a cesta básica, leva lá para ele. Ele morava no fundo da igreja. Eu vou até a igreja, bato palma, vem ele, vem a esposa, me recebe. E eu falo: pastor, eu vim entregar a cesta para o Senhor. Quando eu vou entregar a cesta para ele, ele fala assim: Deus já tinha dito que você viria. Você pode entrar aqui, eu quero orar por você. Eu entro dentro da igreja, ele chama a esposa, chama os filhos. E eu lembro daquela oração que eles tinham feito no banheiro. Enquanto eu estou fazendo aquela oração no banheiro, o pastor está orando por mim. Ele coloca a mão sobre os meus ombros e ele diz: Senhor, o Senhor ouviu a oração que a tua filha fez no banheiro. Enquanto o pastor está orando por mim,
o pastor diz assim, aquela oração que ela fez, pedindo a cura da mãe. Eu comecei a chorar e na mesma hora eu fui batizada com o Espírito Santo. Com 20 dias eu já estava na praça dessa cidade chamada Boituva, pregando a palavra. Com 45 dias de evangelho, o pastor fala assim, bom, já que a sua mãe não vem na igreja, minha mãe é alcoólatra, minha mãe às vezes ela bebia, ela ficava lá na porta da igreja. E lá na porta da igreja, quando nós íamos cantar, ela dizia, não canta esse hino não, bêbada, canta tal hino e tal, atrapalhando o culto. Até que um dia o pastor disse assim, ó filha, já que a sua mãe não entra dentro da igreja, a igreja vai até a sua casa. A minha mãe recebe-nos a casa no dia desse culto, a minha mãe vem vindo com 1 litro de pinga na mão, dentro de um saco de papel. Ela chega em casa e eu falo para minha mãe, mãe não bebe, porque as irmãs da igreja vêm vindo aqui e se tem um povo cheiroso, é crente. Então não bebe, mãe, não fica cheirando pinga não. A minha mãe pega aquele litro de pinga, coloca atrás do botijão de gás e ela fala assim, eu não vou beber agora, mas depois que esse povo for embora, eu vou beber. Meu pastor vem e prega sobre a família de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas você faz parte da família de Jesus. Nós somos irmãos, somos uma única família. Meu pastor vem e prega. Após a pregação, o pastor faz o apelo, a minha mãe não aceita Jesus como Salvador. Lembra que eu disse que a minha mãe estava com o lado esquerdo dela paralisado, os olhos caídos, ela andava arrastando. Quando o pastor sai, ela fala assim, ai, graças a Deus, já posso tomar minha pinguinha. Quando ela vai pegar o litro de pinga atrás do botijão de gás, o litro de pinga estava fechado, porém completamente vazio. Ela leva um susto e ela começa a chorar. E ela diz, filha do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. A minha mãe chora e entrega a vida para Jesus. Ela vai dormir. E quando é de madrugada, Deus me acorda. Eu levanto à noite, vou orar. E quando eu estou orando, Deus fala no meu coração. Filha, você já viu milagre? Naquela época eu não tinha entendimento. Eu tinha 45 dias de evangelho. Naquela época eu não tinha entendimento. Eu achava que milagre eram coisas extraordinárias. Hoje eu entendo que o maior milagre é o milagre da salvação. O maior milagre é quando um pecador cai em si e se arrepende. Mas eu ali, sem o meu entendimento, eu oro e falo, Deus, eu nunca vi milagre. Ele fala, então levanta, porque eu vou fazer um milagre hoje, dentro da sua casa. Eu vou até minha mãe, começo a orar pela minha mãe. A minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. Naquela crise convulsiva, a minha mãe vomita uma bola, uma bola transparente. Nessa bola tem cabelo, tem gilete, tem lápis. Nessa bola tem toco de cigarro, uma bola aquosa como uma bexiga. Eu corro, chamo o pastor, saio de casa correndo, vou chamar o pastor vem em casa. A minha mãe está contorcendo todo, vomitando, ele estoura aquela bola. Lembrando que eu morava bem próximo da igreja. O pastor estoura aquela bola, sai um fedor muito forte. O pastor começa a orar, minha mãe começa a se manifestar em demônios até que ela cai num sono profundo. O meu pastor diz assim para mim, filha, descansa, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Quando a minha mãe acorda no dia de manhã, aonde tinha aquele caroço atrás da orelha dela, tinha 15 pontos. Braço perfeito, perna perfeito, olho perfeito. Deus curou a minha mãe. Graças a Deus eu pude dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vimos aí, irmãos, que obra de conversão terrível, magnífica. O poder de Deus, quando ele entra na vida de uma pessoa, independente do estado que ela esteja, independente como ela esteja, quando o poder de Deus entra na vida de alguém, é para transformar. Como Deus fez na vida da irmã Sandra, isso traz a nós uma reflexão, que jamais devemos perder a esperança, mesmo que o teu filho, o teu neto, o teu sobrinho está no mundo de drogas, prostituição, ou até mesmo em algum presídio. Nós devemos confiar, quando Deus quer transformar, Ele transforma de dentro para fora. Através de uma criança de apenas 7 anos, iniciou uma obra de milagre, de transformação na vida da irmã Sandra. Através desse vídeo eu falo a realidade para vocês.
Quando Deus quer transformar, como está escrito no versículo 13 de 43 de Isaías, quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. Se você acredita que Deus pode transformar uma pessoa independente das condições que ela esteja, deixa o teu comentário aqui embaixo. Se você tem um testemunho como este para contar, também deixa o comentário aqui embaixo. Porque nós sabemos que através de testemunhos, de obras, Deus pode aumentar a fé e a esperança no coração daquele que está assistindo este vídeo junto a nós. Deus abençoe você e a tua família. Deus abençoe os novos inscritos que estão chegando aqui agora. Já passamos de 20 mil inscritos. Vamos que vamos. Deus abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.